E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Já estavam com saudade? Essa é a nossa terceira videoaula. O título da nossa videoaula de hoje é Autoritarismo, entre parênteses, no Brasil e na América Latina. Como sempre, para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou fazer uma explicação rápida sobre o tema. E o tema vai ser complementado pelo texto, que já está disponível online, e também pelo Sociologia, que é o nosso podcast de Sociologia. Não custa lembrar também que a nossa atividade de avaliação sobre as aulas 1 e 2 já está disponível. Mas não tenham pressa, o prazo vai até dia 10 de maio. Se necessário, leiam o texto, assistam o vídeo e ouçam o nosso podcast Sociologia. E respondam as questões com atenção, pois só é permitido um envio das respostas. Cada questão possui apenas uma resposta correta e nenhuma das respostas se repete. Após a discussão sobre as crises do Estado, entre parênteses governo, é necessário falar um pouco sobre o desvirtuamento da política. E ela vai ocorrer, em um primeiro momento, por conta da ideia de autoritarismo. Inicialmente, podemos dizer que o autoritarismo tem a ver com a obediência cega a um líder. Porém, essa definição não é suficiente. É necessário também lembrar que o autoritarismo fere a ideia dos tipos puros de dominação, idealizados por Max Weber. Por conta do autoritarismo, um líder carismático ascende e substitui tanto as tradições quanto as leis por aquilo que ele deseja e por aquilo que ele quer fazer. Assim, o autoritarismo representa a negação dos tipos puros de dominação, a negação das tradições e a negação das leis, e a substituição de tudo isso pela simples vontade de um líder. Em complemento, o autoritarismo também fere as ideias de democracia e liberalismo. As características do autoritarismo são exclusividade no exercício do poder, negando a ideia de separação de poderes, arbitrariedade, impulsividade e unilateralidade nas decisões, negando a força das leis, enfraquecimento das leis para a manutenção no poder, restrição das liberdades e censura às opiniões divergentes. Conforme o sociólogo espanhol Juan José Lins, o autoritarismo pode se confundir com estado de exceção e, do mesmo modo, pode se valer do militarismo. Porém, o militarismo não é uma condição essencial para a existência ou o reconhecimento do autoritarismo. Segundo o autor, diversos são exemplos na América Latina de situações nas quais o autoritarismo foi relevante. Para o autor, a história da América Latina está diretamente ligada ao autoritarismo. E os períodos militares seriam uma comprovação de que na essência da América Latina está o autoritarismo. No caso do Brasil, diversos são os elementos que garantem que o autoritarismo é algo implementado pelo Estado, entre parênteses governo, e aceito com alguma naturalidade pela sociedade. Devemos lembrar que, historicamente, o Brasil esteve abandonado por Portugal e só ganhou algum destaque quando a família real teve que fugir por conta das guerras napoleônicas. Logo após a vinda da família real, o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido aos de Portugal e Algarves. Foi criada uma estrutura administrativa que contava com um banco imperial, museus, zoológico e galerias de contemplação. Para que tudo isso fosse possível, no entanto, os portugueses, quando aqui chegaram, tiveram que desocupar a cidade, afastando a população que já existia para as periferias, formando assim as primeiras favelas. Como dito, a família real organizou o país, e talvez isso tenha impedido qualquer ânimo negativo ou qualquer revolta. Como uma parcela da população não aceitava a autoridade portuguesa, isso fez com que surgisse a ideia de que o Estado, entre parênteses governo, está aí só para atrapalhar a vida e a liberdade das pessoas. Essa ideia fez, mais tarde, com que a política fosse reconhecida como algo ruim, no qual apenas pessoas mal intencionadas participam. Do mesmo modo, as pessoas passaram a odiar ou a adorar as pessoas e não os cargos políticos que elas ocupam. E a política, no Brasil, se tornou muito personalizada. Tanto é que a maior parte das pessoas vota nos candidatos e não nos partidos. Ao longo da nossa história, por diversas vezes, por ter que votar em pessoas que se impõem como candidatos, deixamos de eleger aqueles que realmente merecem o nosso voto. E, lembrando
a crise política do modelo criado por José Luiz Bozão de Moraes, políticos ruins criam regras ruins. E apenas quando a população entender que está elegendo políticos ruins é que será possível alguma mudança e a construção efetiva de uma nova política. Como resultado, muitas pessoas deixaram de acreditar na política, e isso fez com que uma grande parcela da população ainda espere por pessoas que vão salvar tudo. E essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. As informações relativas a essa videoaula são complementadas pelo texto, que já está disponível no sistema online, e também pelo Sociologia, que é o nosso podcast de Sociologia. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre o texto, sobre a videoaula ou sobre o podcast, pode perguntar que eu respondo o mais rápido possível. Nos vemos na semana que vem, na nossa próxima aula. E lembre-se, se possível, fique em casa. Até semana que vem, pessoal!